Está no ar, parceirinho! Irmão, está no ar mais um vídeo aqui na Amo Vasco TV, aquele canal que você já sabe, não tem fake news, não tem sacanagem com você. Então você chega daquele jeito, tá? Você curte, comenta e se inscreve para dar aquela moral pro bigode. Parceiro, terminou, irmão, que jogo maluco do céu. Tava assistindo Vasco e Ceará, terceira fase da Copinha, terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Vasco com um time alternativo, né? Muitos garotos, na verdade é um sub-17 do Vasco, né? Porque o sub-20 está disputando o Campeonato Carioca. Aliás, amanhã tem jogo contra o Bangu em São Januário. Tá, o sub-20 está ali participando desse início de Carioca. E aí a molecada do sub-17, meu amigo, tá dando conta, irmão, tá dando conta. Depois de uma primeira fase, onde foi o pior segundo lugar, classificou com 3 empates, cara. Empatou com o 15 de Piracicaba, empatou com o Nacional. Cara, saiu empatando com todo mundo, irmão. No Canaã foi o outro adversário, empatou também Canaã do Distrito Federal. Classificou para a segunda fase, venceu a Juventus da Moca, classificou para a terceira fase, enfrentou o Ceará. Ceará vinha, né, de uma goleada 4-0 para cima do 15 de Piracicaba, que foi o líder do grupo do Vasco. Irmão, Vasco abriu o placar logo no início, 1-0, 10 minutos, mas aí tomou gol em sequência. E o Ceará em cima, eu falei, será que o Vasco não vai aguentar o Ceará? Aguentou, irmão, jogou de igual para igual, tranquilinho, tá? A partida caminhava pro 1-1 até o final. Aí chegou ali, irmãos, 37 do segundo tempo, o Vasco faz 2-1. E aí aos 41, o Vasco toma um empate. Você fala, pô, que isso de novo, irmão? O Vasco faz o gol e toma em sequência, mas aí, de novo, o André foi lá numa jogada do Zuccarello, chutou, o goleiro espalmou, o André chegou, guardou. 3-2 Vascão. Vascão está nas oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Falando agora dos profissionais, Vasco anunciou de forma oficial a contratação do zagueiro Maurício Lemos, tá? Jogador de 29 anos, jogador que é uruguaio, formado no Defensor do Uruguai, jogou no Rubin Kazan da Rússia, jogou no Las Palmas da Espanha, jogou no Sassuolo da Itália, Fenerbahçe da Turquia e estava no Clube Atlético Mineiro. Cara, Maurício Lemos, um zagueiro experiente que o Vasco tentou contratar na última janela, na janela de julho do ano passado, não conseguiu. Ele ainda sonhava com oportunidades no elenco do Galo, oportunidades que não vieram, e aí agora ele está saindo do Galo, está vindo para o Vasco, que ele tenha boa sorte, né, que tem um bom desempenho aí com a camisa do Vasco, chega para ser titular, né, chega para ser titular. No momento, na minha opinião, você pode pensar diferente, claro, no momento a zaga do Vasco, irmão, é Maurício Lemos e João Vitor. João Vitor pelo lado direito, melhor dizendo, né? João Vitor pelo lado direito, tá? E o Maurício Lemos pelo lado esquerdo. Lembrando que ainda existe também a possibilidade, né, que eu falei para vocês no vídeo de ontem, do Lucas Oliveira entrar como terceiro zagueiro, tá? Ele jogou assim, inclusive, no time do Cruzeiro, naquele time do Pesolano, tá? Que foi campeão da Série B em 2022. Cara, o Lucas Oliveira, inclusive, ontem também foi apresentado, tá? E aí falou que já jogou com o João Vitor no Atlético Goianiense. Eles formavam dupla de zaga, que foi campeã goiana em 2020 no time goiano, tá? O Lucas Oliveira, meu amigo, muita gente não tá levando fé nessa contratação, tá? Mas é um bom jogador também, jogador para compor elenco, e repito, pode até chegar a ser titular, mas é uma boa opção ali que fica no elenco do Vasco para o técnico Fábio Carille. Para falar a verdade com vocês, eu não entendi muito bem, foi a contratação do Lucas Freitas, junto ao Palmeiras, tá? Um jogador que ninguém conhece, estava no Juventude ali oscilando, era titular às vezes perdia a vaga pro
para o Danilo Bosa. Achei estranho, tá, essa contratação. A gente já tinha ali o Luiz Gustavo e o Lincoln, 2 garotos. A gente sabe que não dá para contar muito com os garotos, porque eles vão oscilar, tá? Tem que dar uma oportunidade ou outra quando precisar e tal, mas não manter os garotos o tempo todo de titular, pode até queimar o garoto. Mas enfim, hoje a gente tem na zaga os 2 garotos, Luiz Gustavo e Lincoln. Tem o João Vitor, que eu repito para vocês o que eu falava na temporada passada, era o melhor zagueiro do Vasco. E aí o Vasco traz mais 3 contratações, formando aí 6 zagueiros, tá? Traz o Lucas Freitas, que vem do Palmeiras, traz o Lucas Oliveira, que vem do Cruzeiro, e traz agora o Maurício Lemos, que vem do Atlético Mineiro. São 6 zagueiros nesse elenco, tá? E aí, eu repito, eu não entendi a contratação do Lucas Freitas, mas eu espero, tá, o que eu disse ontem também, que ele faça uma boa temporada com a camisa do Vasco. Falando em zagueiro, não são 6 não, agora são 7, tá? Porque o Souza, o zagueiro, o volante Souza, tá? Cria da base do Vasco, está treinando como zagueiro, tá? E nessa partida de amanhã contra o Bangu, ele pode ser titular, tá? Pode ser titular da zaga do Vasco contra o Bangu. Vamos analisar, cara, é mais uma oportunidade que o Vasco está dando para o Souza, né? O Vasco trouxe o Souza de volta, Souza e Alex Teixeira. Trouxe o Souza de volta, colocou o Souza em alguns jogos para jogar, não jogou nada, muito pelo contrário, prejudicou o Vasco. Quando ele entrou naquela partida contra o Criciúma, o Vasco estava ganhando de 2-1, saiu o Hugo Moura, entrou o Souza, o meio de campo ficou com marcação frouxa, o Vasco tomou gol de empate, tá? E depois, naquela partida contra o Juventude, estava 1-1, ele entrou, deu um carrinho com os 2 pés no cara, ficou 4 minutos em campo só, foi expulso e prejudicou o Vasco, tá? Mais uma oportunidade que vão dar para o Souza agora de zagueiro. Irmão, se não jogar bem, é tchau, rua é tchau. Não dá, tá? Não dá para ficar gastando com o Souza, não jogando nada, inchando o elenco, já que agora ele vai ser o 7º zagueiro, tá? São 7 zagueiros, é muita coisa, tá? 7 zagueiros nesse elenco do Vasco. Porém, falando ainda em zagueiro, tá? O Vasco está negociando a contratação do zagueiro Rodrigão do Zenit, tá? Rodrigão do Zenit pode pintar no Vasco. É um zagueiro também experiente, tá? Zagueiro de 29 anos, passagem lá atrás pelo Atlético Mineiro, tá? E aí, cara, jogou no Gil Vicente de Portugal e agora está no Zenit da Rússia. Esse aí é o zagueiro Rodrigão, que pode pintar no Vasco. Vamos ver se o Vasco vai ou não contratar mais um zagueiro. Outra posição que o Vasco está de olho e que precisa contratar, né? Agora que já tem os zagueiros, precisa contratar para o ataque, tá? E temos informações da imprensa de que o Vasco avançou na negociação com o atacante uruguaio Brian Rodrigues. Excelente notícia, tá? Porque ele é um bom jogador jovem, 24 anos, jogador de seleção uruguaia, tá? Será excelente. Eu vou falar será, irmão, não vou falar seria, não, tá? Para trazer energia positiva. Será uma excelente contratação para o Vasco, ainda mais nessa posição de atacante pelo lado, que é uma posição hoje muito carente no Vasco. Tão carente que o Vasco está sondando, está procurando notícia de um monte de atacante, né? O que couber no bolso, claro, o Pedrinho vai trazer para jogar no clube. Ó, amanhã tem Vasco e Bangu, e aí a transmissão, ó, 9h30 da noite, na Band Vasco TV e também Premier. Todo mundo ligado aí na segunda partida do Vasco pelo Campeonato Carioca. Parceiro, eu queria saber a sua opinião aqui para 2 assuntos. Primeiro, Maurício Lemos. Gostou dessa contratação que o Vasco anunciou de forma oficial no dia de hoje? E outra, Souza, volante Souza. Gosta dessa possibilidade dele atuar como zagueiro? Qual é a sua opinião? Deixa aqui nos comentários, ó, e aí você curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV para dar aquela moral. Pro bigode eu tô indo nessa, tá? Valeu! Saudações vascaínas!